Eu tava pensando, quando o pessoal ouve a palavra biopirataria, será que lembra do quê? Não é DVD pirata do Globo Rural. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de pets? Você gosta de animais de estimação? Você gosta de admirar a beleza das aves? Só que você tem que tomar cuidado. Você sabia que tem muitos esquemas de redes criminosas que envolvem comércio, inclusive de aves, que esse é o foco do nosso filme de hoje. Você já ouviu falar de biopirataria? Vem comigo que a gente vai explicar tudinho. Rio, título original e também no Brasil do filme de 2014, dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha. O filme conta a história de uma arara azul filhote que foi pega no Brasil e direcionada para ser comercializada nos Estados Unidos. Só que ao longo do transporte de sua gaiola, este filhote acaba sendo deixado para trás, pois a gaiola acabou caindo na rua. E ele acaba sendo encontrado por Linda, uma garota que o adota com muito amor e o batiza de Blue. Passados anos, Linda agora é dona de uma livraria e Blue vive com ela, sempre sob as regalias de brinquedos, confortos, que um pássaro criado fora de seu habitat jamais pensarei em uma situação melhor, cheia de vários mimos concedidos pela sua dona. Um dia, Linda recebe a visita de Túlio, um ornitólogo brasileiro que está em Minnesota, nos Estados Unidos. O ornitólogo é um especialista em pássaros e ele fica super afoito ao ver Blue, porque ele é provavelmente o último macho da espécie, já que não se tem registro de araras azuis deste sexo no mundo. Túlio pede a Linda que ela leve Blue ao Rio de Janeiro, onde ele cuida de um aviário e possui uma fêmea de arara azul, podendo então garantir a manutenção da espécie com o acasalamento dos dois. Apesar do início relutante, Linda aceita ao entender que trata-se de uma causa nobre de extrema importância para a manutenção da espécie de araras azuis e parte para o Brasil junto com Blue. Ao chegarem no centro de aves, Blue é apresentado então a Jade, a fêmea que será o seu par romântico e assim mantendo a perpetuação da espécie. Mas o primeiro contato não deu match não. Jade vivia livre até ser capturada e tem um instinto por liberdade que a deixa inquieta, presa naquela gaiola. Enquanto Blue, por ter sido desde filhote criado por Linda, sempre viveu domesticado, não sabe voar, e o seu jeito de calmaria, sempre com desejos mais caseiros, entende que não tem o porquê achar a gaiola um ambiente tão ruim assim. O possível casal não tem nem muito tempo para discutir a sua relação, pois são capturados por Fernando, um garoto que está trabalhando para Marcel, um contrabandista de aves, que sabe da raridade do casal de araras azuis e planeja uma venda no mercado negro por valores astronômicos. Blue, em meio às várias artimanhas que aprendeu com Linda em sua estadia doméstica, aprendeu a destravar gaiolas e com isso consegue iniciar a fuga com Jade da gaiola. Mas dois empecilhos trarão uma grande dor de cabeça para a situação. Como já dito, Blue nunca aprendeu a voar, então a velocidade da fuga que um pássaro teria já está descartada. E em segundo lugar, temos ainda Nigel, uma cacatua rancorosa que odeia os pássaros bonitos que lhe causam inveja, pois ele já foi preterido, apesar de ele acreditar em sua imensurável beleza. E nós temos então o pano de fundo de uma série de aventuras de correrias na cidade do Rio de Janeiro. O filme fala de tráfico de pássaros silvestres,
que é apenas uma das possíveis atividades que nós definimos como biopirataria. Ao contrário do que você imaginou lá no início do vídeo, não, biopirataria não tem nada a ver com DVD pirata do Globo Rural, não tem nada. Esse termo, ele descreve qualquer tipo de exploração de itens naturais de forma ilegal. Nós podemos dividir a biopirataria em 3 formas. O estudo e comércio não autorizado de espécies vegetais, podendo ser expandido não só pelo fato de se comercializar madeira que foi obtida por uma poda de árvore sem autorização, mas também com estudos feitos sem prévia autorização. Por exemplo, pesquisadores estrangeiros entram no Brasil com o objetivo de realizar turismo, intercâmbio, mas acabam ali, na verdade, fazendo pesquisas e descobrem alguma propriedade farmacológica em uma planta, porém, que ainda não foi catalogada ou nunca teve os seus estudos mais expandidos. Como a entrada deste personagem que eu inventei aqui no Brasil não foi para a realização de pesquisas, isso configura como biopirataria, inclusive porque o provável caminho, deste processual é que ele vai registrar os frutos da sua pesquisa no seu país de origem, elaborando algum medicamento, e com isso os ganhos obtidos na sua comercialização será da empresa estrangeira, que reverterá a tributação e ganhos para o seu país de origem. Também podemos, como item 2, definir biopirataria como apropriação de conhecimentos de povos tradicionais. Uma empresa utilizar conhecimentos indígenas para registrar em forma de algum medicamento, por exemplo, sem nenhum tipo de financiamento, sem repassar verba para este grupo que desenvolveu este conhecimento anteriormente, também é classificado como biopirataria. No Brasil nós temos um caso histórico muito conhecido lá das suas aulas de história. Quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500 e começaram a observação de hábitos indígenas, buscando o seu contato com a população nativa, eles descobrem uma árvore de casca avermelhada que era utilizada pelos nativos como base para tintura, para pintura, como se fosse um corante de tom vermelho. Este é o início da exploração do pau-brasil. Mas trata-se de um conhecimento que foi utilizado como meio de ganho de dinheiro, já que você comercializava pau-brasil na Europa, mas não remunerou em absolutamente nada a população indígena, que foi aqui, foram eles os elaboradores da pesquisa antes de se chegar ao uso. Mas o foco do filme de hoje é em cima do terceiro tipo de biopirataria, vamos dizer assim, que seria o tráfico de animais. Eu vou contar um relato pessoal meu aqui para vocês. Uma vez, quando fui a Santo Antônio do Pinhal, na região da Serra da Mantiqueira, em São Paulo, eu conheci a fazenda Renópolis. Na verdade, sem saber o trabalho que era desenvolvido lá, eu fui na ideia de procurar um lugar legal para fazer trilha. E eu descobri um baita trabalho, onde eles cuidam de animais acidentados e vítimas de biopirataria, com o posterior auxílio na inserção deles na natureza. E ao planejar este vídeo, eu fiz um convite para que alguém de lá pudesse contar um pouco sobre o que é o tráfico de animais e o projeto que a fazenda desenvolve. E por isso, desde já, mais uma vez, eu vou apresentar a vocês, agradecendo a bióloga Adriana Prestes. Adriana, por favor, fique à vontade, se apresente para o pessoal, nos conte um pouquinho sobre o tráfico de animais aqui no Brasil e o trabalho que vocês desenvolvem lá. Então, como é que é o nosso processo? Nós temos uma sala separada para recepção e triagem, onde nós temos os nossos números de registro, e o que é o processo de soltura. Então, o animal chega, ele é recebido nesta sala e é mantido em gaiola individual para uma avaliação parasitológica, uma avaliação sanitária, verificar o tipo de alimentação. Muitos animais apresentam distúrbios alimentares, isso é super comum com papagaio.
que é uma das espécies de papagaio verdadeiro, o nome científico é Amazonia estiva, que é uma das espécies mais traficadas em todo o Brasil. E traficada, inclusive, internacionalmente, né? Porque esses papagaios também são vendidos irregularmente para várias localidades no mundo. De triagem, esses animais que são muito mansos, que ainda estão apresentando dificuldade de alimentação, mas já estão com um ok sanitário, têm boas condições sanitárias, eles vêm para isso que a gente chama de viveiro intermediário. É uma estrutura maior, onde ele pode exercitar pequenos voos, inclusive a gente tem uma estrutura de puleiro para aqueles indivíduos que têm maior dificuldade, e ele tem acesso à alimentação e à água. Então aqui ele começa a desenvolver uma maior independência das pessoas. Mas aqui ainda, nesse estágio, eles ainda têm bastante dependência das pessoas. No caso, esse animal, ele foi recuperado por uma pessoa e foi passando de mão em mão, e ele apresenta vários sintomas de estresse, que é muito característico dos psitacídeos, né, que compõem os papagaios em geral, e eles se arrancam as penas. Então qualquer animal que você observe que está arrancando as próprias penas, está demonstrando uma insatisfação na forma como ele está sendo mantido. Então veja bem, uma das coisas, os momentos finais do processo todo de receber um animal, de reabilitar esse animal, é soltar. Então como é que a gente faz? A gente faz uma técnica que se chama soltura branda, que nós vamos mostrar num outro vídeo. E aí, quando o animal sai, ele precisa buscar comida e água. Então aqui a gente tem um exemplo de um tucano que foi solto, apoiado aqui no comedouro, onde a gente coloca diferentes tipos de alimentos. Então qual é a chance de um animal conseguir sobreviver após a soltura? Depende da sua condição de saúde, depende do seu estado físico e depende dele ter acesso a alimento. Soltura sem comedor de apoio não é bem sucedida quando a gente fala de soltura de aves. Outros animais têm outras estratégias de soltura. Por exemplo, ontem nós fizemos uma soltura de capivara, que também foi feita de forma branda, de tal forma que ela saiu do viveiro e teve acesso ao ambiente controlado, longe de rodovia, longe de perturbação humana, para ela poder se inserir naturalmente no local onde ela foi solta. Esse é o nosso viveiro final de aclimatação para os psitacídeos. Então os animais passaram por várias etapas e vêm finalmente para esse viveiro para fazer a última etapa, que é se desapegar das pessoas e começar a forragear. Então a gente tem uma área com plantas naturais e tem uma saída na parte externa superior do viveiro, aonde o animal precisa estar voando perfeitamente bem, e aí ele passa para o mundo exterior quando ele se sente preparado. Hoje a gente já tem bandos de papagaios que já foram soltos, forrageando na região e que voltam para dormir aqui. Que a gente ainda teria uma certa dependência, esses animais ainda teriam uma certa dependência em relação a gente, mas seguramente eles estão tendo uma vida muito melhor do que estarem efetivamente presos em uma gaiola. Então o problema da biopirataria, no caso, no que tange ao tráfico de animais, é uma questão muito séria, porque são milhões de animais retirados todos os anos dos ambientes naturais. Como a gente tem cada vez menos ambientes naturais, essa retirada ela efetivamente extingue, ela termina, ela acaba com essa riqueza que deveria ser de todos os brasileiros e não de algumas poucas pessoas em viveiros e gaiolas e que, de forma concreta, promovem maus tratos, porque no caso do papagaio em particular, ele é um animal gregário, ele precisa ficar em bando, em grupo. Então quando você mantém ele individualizado numa gaiola, você pode dar o melhor tipo de ração que você puder pensar, ele é um animal infeliz. A mesma coisa acontece com o passariforme, que não pode se deslocar, que não pode exercer seus comportamentos naturais.
um cemitério de liberdade. O animal ele é retirado da natureza e ele passa a habitar uma dessas coisinhas lindas chamadas gaiolas. Normalmente as gaiolas chegam para nós sujas, sem comida, sem água e o animal com ferimentos de se debater continuamente entre as partes da gaiola. As gaiolas de metal são as piores. A gente até recebe animais de grande porte que mal conseguem se virar e que estão vivendo dentro de uma gaiola por anos. Uma década, 2 décadas. Existem casos da gente receber animais que são prisioneiros, na verdade, por 3 décadas. É pior que o Nelson Mandela no presídio antes de mudar e quebrar o regime do apartheid. Muito bom. Mas quem ganha com isso? Ganha com isso aquela pessoa que põe uma arapuca e num fim de semana ela pega 4 ou 5 animais, ela vende esse bichinho por uns R$500, 200, R$100, 50 que seja, mas vezes 5. E aí o que acontece? Esse cara ele vende para um outro cara que é um atravessador, o negócio ganha escala e os animais são livremente comercializados em feiras de rolo, muito comum no interior do Brasil. E não precisamos falar do interior, nós estamos falando de cidades próximas a grandes centros. E por que isso acontece? Acontece porque a gente tem, só no estado de São Paulo, 98 mil criadores amadores que não têm supervisão. Então você tem um mercado de 98 mil pessoas, só no estado de São Paulo, ávidos por animais. Porque evidentemente também, isso aqui, um criador nesse nível, sem supervisão amador, também é um necrotério de aves. Ele vai, pega o animal, compra, morre. Aí ele vai, substitui. Cada criador amador pode ter 100 animais no seu plantel. Então façam as contas do tamanho que é esse negócio. Então existe um mercado certo para quem compra, porque esse mercado é formado por pessoas chamadas passarinheiras, e existe um mercado certo para quem vende. Então E claro, no nosso país isto não é crime, é uma ofensa administrativa. Então evidentemente que existe um mercado perfeito para a gente roubar e vender. Quem lucra com isso? Esses poucos indivíduos. Quem perde? O Brasil inteiro, porque teoricamente nós estamos falando de seres vivos que são uma riqueza, um direito constitucional dos brasileiros. Mas hoje esse é o estado das coisas e nós estamos falando do estado de São Paulo. Seguramente em outros estados a fiscalização é muito pior e o tráfego é muito maior. Não tem nenhum dia que aqui na Fazenda Renópolis, que é uma área de soltura regularmente registrada junto ao IBAMA, a gente não receba passariformes. Adriana, muito obrigado, tá, por ter aceito o convite, né, de contribuir aqui com a gente, né, de passar informação para o pessoal de casa e parabenizar de novo, né, o trabalho que vocês fazem lá. Gente, quem quiser mais informações, o site da Fazenda Renópolis está aqui na descrição do vídeo. Confira lá e quando você estiver indo lá para aquela região, faça uma visita, confira o projeto, tá? Caso você não conheça a cidade pelo nome, quando você estiver indo para Campos do Jordão, no caminho indo para lá, antes de chegar na cidade de Campos do Jordão. Coloca ali, conversa lá com quem estiver dirigindo, se for você mesmo, põe no GPS, Fazenda Renópolis, direciona para lá, né, dá uma paradinha no caminho, você vai gostar do projeto. E aí, você já conhecia a ideia de biopirataria? Faça denúncias, não deixe esse tipo de crime, assim como óbvio qualquer outro, mas este especificamente temática de hoje, não deixe ele se propagar. Use, né, os seus contatos aí para sempre ficar atento com vigilância e auxiliar, porque aqui no Brasil esse tipo de atividade, ela infelizmente movimenta muito o mercado, tem muito interesse, tem muita gente em cima desse tipo de atividade. Você já se inscreveu no canal? Se inscreva aqui, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com os seus amigos, deixe seus comentários aqui embaixo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!